Salve, salve, galera! No CultCast de hoje, eu e o Leco Biologia, nosso grandíssimo parceiro, iremos entrevistar Durval Quintanilha, do Ananda Vida Cultivos. Ele é formado em Geologia, com especialidade em nutrição mineral das plantas e fertilidade dos solos. Então, hoje, se prepara que o assunto vai ser, master nível. Então, bora lá, já deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Chama! Leco e Bem, Durval, mais um papo. E aí, como é que vocês estão? tudo bem, tudo bem. Um feliz ano novo aí pra vocês, primeiro CultCast do ano. A galera É pediu isso. muito esse episódio e, porra, pra mim é um prazer estar aqui sentado com o Durval, que eu conheço já há algum tempo. A gente acabou se conhecendo por causa desse mercado. Eu aprendi tanta coisa com ele. É uma forma diferente até de pensar no cultivo. É um cultivo que a gente vai discutir aqui muito técnico, mas ao mesmo tempo muito intuitivo. E ele vai explicar para a gente como simplificar e otimizar e trazer eficiência para a galera, independentemente do estilo de cultivo, né, Durval? Bem-vindo. Muito obrigado. Um feliz 2026 aí para todos nós. E vamos que vamos, galera, falar de cultivo e, como sempre, máximo respeito aí à comunidade dos growers e da galera que cultiva as plantas sagradas, medicinais e que ajudam muita gente. Vamos que vamos. É Só isso. para dar um background aí do Durval, o pessoal conhece o Durval pela parte técnica, pela Nanda Vida, mas eu até conheci o Durval por outro. A gente participava de um fórum há muitos anos atrás aí que a galera conhece, que era o Grow Room, o Durval era o CERT lá nesse fórum, e ele era Acabou de uns expor, 15 de expor anos. o cara. Não, tem que expor, Não, porque maravilha. Hoje, o cara era o administrador lá da área do cultivo orgânico lá, e o conhecimento top demais. Depois é que a gente foi saber que o CERT era o homem mesmo aí. pô, é muito massa o fórum. Boas lembranças aí, viu, Leco? Eu fico impressionado. Só um item rapidinho, Cadu, para eu lembrar, que no fórum já tinha alguns tópicos que o que hoje é moda na agricultura, que é esse chá aerado, chá de composto, o que agora está super na moda aí. O pessoal já fazia isso em 2006, 2007. Ali já estava ensinando como fazer, já tinha técnicas de propagar algumas coisas. Então, é impressionante o quanto um fórum consegue agregar de conhecimento, né? Quando as pessoas estão dispostas ali a trocar e ter informação e um ajudar o outro. Isso é massa demais. E hoje em dia eu participo do Matagal, viu, galera? Só para dizer aí Chama! que para mim também tá um fórum sensacional. Sim, a Vamos que galera tá vamos. muito ativa lá, o número de membros ativos só crescendo. A gente nem faz muita publi, né, sobre ele, mas vê lá, todo dia tá batendo entre 250 a 300 membros ativos. E isso é muito maneiro, né? Muita gente das antigas lá também. Mas, Durval, conta pra gente primeiro, inicialmente, antes dessas suas histórias de fórum, como é que você caiu, né, nesse mundo da cannabis? Como é que foi sua jornada até então? Até você chegar na pós e falar, não, é isso aí mesmo que eu quero. Como é que foi isso? Então, eu começo no mundo da cannabis quando eu entro na faculdade. Minha primeira graduação é geofísica, não é Uhum. geologia, que é a qual eu hoje me considero geólogo. Eu entrei na faculdade com foco de trabalhar com a Terra e com dados computacionais. Eu era muito bom nessa área de física e matemática, e química também, acabava sendo bom. E acabei conhecendo as plantas medicinais e me interessei muito pelo cultivo. E quando estava na faculdade, eu entrei no Grow Room. Eu gostei tanto do cultivo que eu falei, não, eu quero ser cientista da terra, não quero mais trabalhar com dados, eu quero trabalhar com solo, quero entender como esses elementos passeiam no solo e focando também na parte de remediação ambiental. Eu queria descontaminar solos, eu conheci sobre micorrizas lá já na época do Grow Room e via que ela, com alguns processos, descontaminava de metal pesado e via aquilo dali como uma possível grande área para o futuro e acabei trocando de curso, me graduei na geologia já com ênfase na parte de água e solo. Eu já fui
executando algumas matérias optativas e eletivas dentro dessa área, e depois eu segui para a pós-graduação na EAD, né, da Exalc USP, em fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. E aí conheci algumas pessoas do meio de startup, dessa área de agricultura regenerativa, e lá eu comecei já a fomentar processos usando o biochar. E aí nasceu a ideia da Ananda Vida criar alguns biofertilizantes e também ter o processo de aplicar o biochar junto como carreador e mantenedor desses micro-organismos. E aí a coisa foi crescendo, eu fui desenvolvendo alguns produtos, eles entraram nesse mercado de agricultura sustentável, com foco principalmente no cacau, e aí então a Ananda Vida começou a se espalhar pelos próprios clientes, levando essa ideia, e aí que eu comecei a estar estudando cada vez mais essa parte de microbiologia e bioquímica, porque eu percebo que é aí que está a grande sacada na agricultura tropical. Então foi meio que um processo. Na faculdade eu conheci as plantas, entrei no fórum, troquei de curso, e aí construí essa carreira que é a qual a gente está aqui agora falando sobre. Pô, que bacana. Então a planta trouxe uma... Sim. A planta trouxe uma vontade, uma inspiração para você se aprofundar mais ainda nessa área que você queria, então. Sim, exatamente Bacana. isso. A planta também me fez trocar de curso, achei isso maneiro. E queria te perguntar, que você é um grande especialista, como você explicaria para alguém que não é entendido do assunto o que seria agricultura regenerativa, de maneira simples? Eu vejo que se a gente, com o passar do tempo, está criando um sistema que ele vai melhorando, a fertilidade do solo vai melhorando, a interação entre os micro-organismos, os bichinhos do solo e as plantas vão melhorando, isso gera menor gasto energético nosso, no sentido de aplicar insumos, ter certos manejos, gastar às vezes com pesticidas, com biocidas. Então, a agricultura regenerativa é o acúmulo de processos que você utiliza em benefício do sistema. Então, o sistema melhora com o passar do tempo, ele não é depreciado. Alguns tipos de agricultura, a fertilidade do solo vai caindo. A prova disso é que cada vez mais você precisa usar de mais insumos, mais fertilizantes e mais defensivos para manter a sua produção a mesma coisa. Então, até em termos de rentabilidade, se a gente for pensar, né? Se eu melhoro o meu sistema e meu sistema demanda de menos gasto energético, isso gera um retorno de maior rentabilidade, porque eu gasto com menos fertilizante, com menos insumos. Então, a agricultura regenerativa é isso. Regenerar é melhorar o sistema com o passar do tempo. Vai lá, Léo. Eu queria te perguntar, entrando nessa linha regenerativa, eu queria que você explicasse um pouco o papel, principalmente das micorrizas nesse processo regenerativo e também, obviamente, das rizobactérias que trabalham em conjunto com elas, mas qual seria o papel delas nesse ciclo de renovação do solo e de liberação, inclusive de fósforo, que no nosso caso aqui no Brasil, como você mesmo me ensinou, o solo covalente que trava muito fósforo, né? Perfeito. Vamos começar do princípio do ciclo biogeoquímico, que é o carbono. A maior parte do carbono que mantém a estrutura aqui do planeta, que é o carbono em circulação, carbono sendo oxidado, virando gás carbônico, depois carbono sendo reduzido pela planta, virando oxigênio, a planta acumulando esse carbono, ele voltando para o solo, sendo expelido pelos micro-organismos, e esse é o ciclo biogeoquímico do carbono. 30% de todo o carbono que está no solo está numa fase recalcitrante, que a gente chama de glomalina, que é uma glicoproteína produzida pelos fungos micorrízicos. E isso é a maior taxa de acumulação carbono estável, biogênico e mantenedor de outros processos de fertilidade. Então, o primeiro papel fundamental das micorrizas está na base do ciclo biogeoquímico do carbono, já que a maior parte do carbono do planeta, tirando as dorsais mesoceânicas, esses ambientes geológicos, ele está acumulado no solo. Chega a ser 30 vezes mais do que está em toda a biosfera, porque a gente está aqui, ó, respirando e está circulando no solo, tem 30 vezes mais do que isso. Então, se a micorriza tem 30% da manutenção desse carbono, ela é um dos artistas aí, talvez um artista, não, se não a palavra
ela é um dos mecanismos biológicos fundamentais para a manutenção da saúde ecossistêmica e da saúde do nosso planeta. Esse é o primeiro ponto. O outro é que os solos, a depender das regiões, eles são muito pobres em nutrientes. Eles não têm disponibilidade de alguns elementos. E isso foi a forma que o planeta se formou. O fósforo ele não circula tanto em alguns solos. Imagine se o fósforo fosse perdido em alguns solos. Ia chover e a gente acabar perdendo um elemento que tem muito pouco na crosta terrestre. Então, o solo ele é preso em algumas estruturas cristalinas e ele fica muito pouco disponível para as plantas. Quem hoje em dia se associa com as plantas e tem a maior taxa de conversão por gasto energético são as micorrizas em pegar esse fósforo com essas ligações covalentes que o Leco falou, que a gente chama de fixação, perda por fixação, ou CTC específica, pegar esse fósforo que está ligado numa estrutura cristalina, quebrar ele e deixar ele biodisponível para o próprio fungo, mas também trocar esse fósforo com a planta em troca dos exudatos, que são alguns carboidratos, aminoácidos e ácidos orgânicos. Então, a micorriza dissolve um elemento que está preservado em estruturas cristalinas do solo, que é o fósforo, pega o carbono que a planta está exudando, que a planta pegou da fotossíntese, no ciclo biogeoquímico, acumula na forma de glomalina, troca esse fósforo com a planta e vai aumentando essa estrutura de ação. Cada momento que passa, a micorriza constrói a glomalina, que faz a estrutura do solo e aumenta a sua hifazinha, que é aquele folículo de pelinho branco, em vários locais do solo. Se a planta antes acessava 1 centímetro cúbico de volume, ela pode acessar, a depender da situação, até 204 vezes mais. Então, isso daí é biotecnologia. E foi assim que a natureza evoluiu, e hoje em dia, os cultivos biotecnológicos mais avançados utilizam-se de associações, que é quando a gente pega micorriza com algumas rizobactérias. Algumas rizobactérias produzem compostos. Vamos contar que o micro-organismo faz xixi e cocô também. O que o micro-organismo faz de xixi e cocô, expele, né, excreta, serve como estimulante para a micorriza produzir alguns compostos e liberar alguns nutrientes. Além também que esses micro-organismos também solubilizam nutrientes e alguns até fixam nitrogênio. Então, tem um micro-organismo que pega o nitrogênio do ar, tem um micro-organismo que quebra o mineral de zinco, tem outro que quebra o de fósforo, tem um que quebra o de potássio, tem outro que solubiliza o ferro através de sideróforo. Então, toda essa estrutura é controlada entre a planta e a micorriza. A planta emite um sinal, a micorriza emite outro que estimula os micro-organismos, que estimula a micorriza, que estimula a planta. E assim vai. Então, seria o meio pelo qual a natureza encontrou de ser mais eficiente na circulação biogeoquímica dos nutrientes, do carbono e, no fim, manter a estrutura dos serviços ecossistêmicos. Né? Caraca! Basicamente isso. Tem muita coisa, porque a micorriza é um mundo. E deixa eu te perguntar, só para finalizar, Durval, como é que você acha, como é que você explicaria, eu sei que essa resposta é difícil de dar, mas como é que um organismo unicelular, que é basicamente que a gente está falando de IFA, né? Ele tem essa inteligência, ele consegue agir dessa forma em simbiose com a planta. Você falou nos exudatos, então com esses exudatos vem um sinal, inclusive com a planta pedindo para essa micorriza, para esses fungos, o quanto que ela quer de cada tipo de elemento da tabela que ela precisa e que se tiver disponível no solo ele vai trazer. E como é que um organismo unicelular consegue ter essa, como é que a gente pode falar, essa inteligência, essa percepção, essa consciência, porque essa palavra, obrigado, Cadu, essa palavra que eu estava procurando, porque é meio bruxaria, né? São quase 500 milhões de anos de evolução, né? Se a gente for pensar aí o quanto a micorriza está atuando em criar um ambiente favorável para as plantas, tem quase 500 milhões de anos que isso está acontecendo. Então, teve muito ensaio bioquímico que geraram respostas entre o hospedeiro, né, que é a planta, e a micorriza, também com outros seres ali, que são não só as bactérias ou actinomicetos, protozoários e demais micro-organismos, como também fauna edáfica.
existem interações hoje que estão sendo percebidas, que até numa herbivoria, um inseto veio comer uma folha, a planta cria um efeito, uma reação em cadeia, através de complexo de bomba de cálcio, isso exuda um volátil na raiz, esse volátil expele para outras plantas, que é captado, as plantas convertem isso em outro mecanismo, outra molécula bioquímica que chama uma vespa, por exemplo, essa vespa come aquele inseto que está comendo a folha. Então, essa interação, eu acredito que ela aconteceu, essa inteligência, foi muita tentativa e erro nesses 500 milhões de anos. E aí, meio que a sinfonia, todo mundo entende a música hoje em dia. A música é bioquímica, a música são sinais químicos. Compostos orgânicos voláteis, que são de uma velocidade incrível, enquanto um composto químico está por dentro da planta, ele se move centímetros por segundo, um composto orgânico volátil se move metros por segundo. Então, a planta comunica, às vezes, da raiz para a folha por um composto volátil, e isso é intermediado por compostos tanto das rizobactérias quanto das micorrizas. E aí, o que eu acredito, são hipóteses, né? A gente não tem como medir isso ainda, embora já tenha inteligência artificial ajudando, já tenha computadores ajudando, a gente não tem como medir essas interações, porque elas são de níveis de complexidade biomolecular muito grande. Então, o que eu acredito é que essa inteligência ela é bioquímica e ela tem, porque são 500 milhões de anos de evolução quase aí na história. Então, é realmente uma inteligência impressionante isso daí. Depois de ouvir essa explicação, muito provavelmente tem outros cultivadores que estão assim, tipo eu agora. Caraca, micro-organismos são sinistros, tenho que tê-los. Quais micro-organismos, pensando na prática, você utiliza em termos de... eu gosto muito de Trichoderma racinium, em termos de cepas. Quais recomendações você daria para quem quer trabalhar com esse tipo de micro-organismo? Sei que tem uma lenda aqui, que tem um ótimo consórcio de micro-organismos. Então, tem uma classe já de micro-organismos que são os mais estudados para as plantas medicinais, inclusive com algumas publicações já passando dos milhares, que é essa classe de alguns bacilos, e a gente pode citar Simplex, Subtilis, Licheniformes, aí já os púmilos, a gente pode ir também para a classe de algumas actinobactérias, principalmente algumas Streptomyces, dentre de alguns fixadores de nitrogênio, Gluconacetobacter, Azospirillum e algumas Burkholderia, embora eu não aconselhe o uso de Burkholderia se não for de boa procedência, porque corre risco de ter patogenicidade para animais. Então, eu acho que é Mycorrhiza e Trichoderma base. Dos tricodermas, o principal é o Harziano, como você falou. Das micorrizas, as endomicorrizas, lembrar que é uma planta herbácea, então são as endomicorrizas, e aí tem alguns grupos específicos que se associam melhor com bacilos e fixadores de nitrogênio, e a gente pode citar as glomos, SPs, quase todas, né? Lógico que umas melhores que as outras. Então, eu acho que é basicamente isso, glomos na micorriza, tricoderma nos filamentosos associativos, alguns bacilos e actinobactérias na parte de rizobactérias que ajudam, e, se for possível, ou usar alguns nematóides predadores, porque eles comem algumas bactérias e eles alimentam algumas hifas fúngicas, e eles evitam os nematóides ruins, né? Mas aí já é um cultivo mais avançado. Mas é basicamente esses micro-organismos, né? Bacilos, micorrizas e... Vai lá, Alex. Só emenda um pouco falando sobre a ação desses micro-organismos também num cultivo organomineral ou mineral. Como é que... Porque tem muita gente que vê isso só para um cultivo orgânico, para uma cama de solo viva. E, na realidade, a gente pode aproveitar a vantagem que esses micro-organismos trazem para outros tipos de cultivo. Eu queria que você Pronto, quer ver que eu vou falar uma coisa que ninguém fala muito, que eu não vejo a galera associando, mas acaba aparecendo nas análises. Uhum. A gente tem uma situação quando a gente ocasiona um solo desse que tem humus, turfa e perlita e não tem argila ou minerais, não tem óxido de ferro ali, não tem uma hematita, não tem alguns componentes que servem para algumas ciclagens. E aí acaba que a gente vê algumas cloroses acontecendo nas partes apicais da planta, que estão ligadas aos complexos de ferro e enxofre.
justamente porque o ferro, para ser disponibilizado em um ambiente oxidante, ele precisa ser reduzido. Ele precisa de ferro mais 3, que é o oxidante, para ferro mais 2. Quem faz isso é um sideróforo produzido por rizobactéria. Então, em ambiente que a gente não tem um solo ali, propriamente dito, a gente tem um substrato, uma parte importante das rizobactérias é fornecer alguns micronutrientes, dentre eles o principal é o ferro. Então, isso seria a produção de sideróforos, que é o termo técnico que a gente chama. Dentro disso daí, a gente tem outros componentes importantes, que é a produção de alguns fito-hormônios, dentre eles ácido indoacético e ácido abscíssico, que é muito importante para a estruturação lateral das plantas, formação de novas ramas, tirar um pouco a dominância apical. Às vezes a gente vê plantas esticando muito, é domínio do ácido indoacético e falta de ácido abscíssico. Algumas rizobactérias modulam isso daí juntamente com as micorrizas. A gente tem uma produção maior, já que vai ter mais espaço sendo aproveitado para a formação das flores. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a colonização e produção de biofilme, que melhora a absorção iônica mesmo em ambiente de alta osmose, alto efeito osmótico, que é alto efeito salino da aplicação de fertilizantes. Quando a gente tem um biofilme formado na raiz, a membrana e os... Lembrar que a gente tem 3 tipos de transporte, né, para entrar na célula o nutriente. Simplasto, apoplasto e membrana. Simplasto, ele vai dentro do processo. Apoplasto, ele vai entre as células. Membrana, ele entra. Quando a gente tem a produção de um biofilme que evita com que a água fique puxando para fora da raiz alguns elementos, ou que o sal que está fora na solução fique puxando a água da raiz, a troca e entrada desses elementos é facilitada. A gente tem aí, às vezes, um aumento de 40% a 60% na troca iônica entre parte das raízes. Isso significa a planta crescer mais rápido. Vai ter mais elemento entrando e saindo mais rápido, a planta cresce mais rápido. Esse seria o quarto ponto. Acho que o quinto, e tão importante quanto, é a produção de alguns compostos inibidores e antagonistas a outros micro-organismos. Quando a gente tem esses micro-organismos ocupando ali a região da rizosfera, eles produzem alguns compostos, biomoléculas, que são antagonistas aos micro-organismos patogênicos. Esses são os 5 principais pontos, bem descritos na literatura. Acho que qualquer pessoa que for falar de rizobactéria, associações, sempre vai lembrar desses pontos. Existem outros pontos que são importantes, fixação de nitrogênio, troca via lise, né, na parede. Às vezes o micro-organismo ele se multiplica ali e ele entra dentro de uma região da célula, da raiz, e ele é consumido ali dentro, a lise, né, a quebra dele, e ele fornece os elementos dele, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, que ele tem ali como nutriente para a planta. Então, dado todas essas interações que os micro-organismos podem ter, eu não vejo o porquê de alguém não utilizar micro-organismo, não importa se é hidropônico, organomineral, orgânico ou cultivo em Marte. Não importa em onde o cara vai ter. O micro-organismo deveria ser pensado como base, igual a gente pensa no substrato, tem que ter ali um lugar, né, para as raízes estarem. Micro-organismo também deveria ser pensado com essa mesma lógica aí. E uma outra coisa que eu também queria perguntar, seguindo nessa linha, acho que também deve ser algo que o Leco escuta bastante, mas eu utilizo bastante micro-organismo aqui no meu cultivo mineral, e muitas pessoas no mineral me perguntam, pô, mas faz sentido usar micro-organismo no mineral? Eles não morrem pelo EC ser muito alto, por ter muita variação de pH ali no substrato, ou por ter pouca matéria orgânica no solo, às vezes nenhuma, tipo, o meu basicamente não tem nenhuma matéria orgânica, além dessa que eu adiciono mesmo, um input bem pontual ali. Tipo, quão frágil são esses micro-organismos? Ah, se eu usei água oxigenada uma vez, morrem todos? Pô, imagine, né, se fosse fácil assim, a gente não ia ter uma infecção, né? Ele cortou, joga uma água oxigenada, joga um negócio, e mesmo assim os bichos estão ali sobrevivendo, que é uma maravilha. Na real, a depender do ambiente, se a gente adicionar NPK, os micro-organismos até aumentam as populações. O que pode acontecer é que a natureza ela realmente não evoluiu para ter altas concentrações de nitrogênio e de fósforo. Sim. Os outros elementos, tanto que micorriza é usado em solo salino. A gente chega lá no solo ali, São Gabriel, Bacia de Irecê, que a EC do solo dá 8, e o
o jegue vai beber água de poço, ele faz careta de tão salgado que é a água do poço. Você usa micorriza ali com alguns aminoácidos e a cultura prospera. Caraca, cara. Porque justamente o solo é salino, ele não é rico em nitrogênio e fósforo. Ele é rico em cálcio, em sódio, em potássio, em outros elementos. Então, caso a pessoa não exagere em nitrogênio e fósforo, algumas associações não serão perdidas, mas matar o micro-organismo ele não vai matar. Ele pode inibir um pouco essa multiplicação dos micro-organismos, porque alguns não gostam de meios salinos. Com exceção, por exemplo, lactobacilos. Uma das formas da gente pegar e fazer cultura de lactobacilo é um meio salino. É um meio de sal, porque lactobacilo gosta de sal. Então, a depender do micro-organismo, ele vai ser estimulado. E a depender dessas taxas entre nitrogênio, fósforo e os outros elementos, eles também vão ser inibidos ou estimulados. Então, não tem essa de que vai matar, não. Você só vai estimular diferentes formas. Por exemplo, um clássico é a simbiose dos fixadores de nitrogênio do gênero Rhizobium, que na presença de mais de 120 ppm de nitrogênio solúvel no solo, eles não produzem enzima nitrogenase, não formam nódulo, não fixa nitrogênio. Isso daí acontece porque para que a planta vai gastar energia induzindo o Rhizóbio se ela tem o nitrogênio na solução do solo? Mas não quer dizer que vai matar o micro-organismo, não. Pô, explodiu minha mente aqui. E a mesma coisa com fósforo também, né, Durval? Com fósforo também. O fósforo ele tem um limitante, mas não quer dizer que vai matar o micro-organismo. Realmente, se você tem muito fósforo no solo, você vai inibir ali algumas simbioses micorrízicas, embora já tem gente achando algumas biomoléculas que estão revertendo isso, já tem gente indo atrás de algumas soluções que mesmo em solos com muito nitrogênio ou muito fósforo, você tenha tanto o Rhizóbio quanto o micorriza atuando, que aí iria produzir ainda mais do que já produz. Então, assim, realmente, se você usa micro-organismo, a ideia é achar a mão do sal, você vai gastar menos e vai produzir mais. Sim, sim. O sal inibe também o crescimento de alguns elementos, absorção e crescimento na planta. Então, o pior que eu vejo não é inibir o micro-organismo, é você estar dando elemento a mais, que além de você estar gastando a mais, porque você está pagando pelo elemento, você está inibindo o outro de ser absorvido. Aí, para mim, que é o principal. Então, é achar a mão. Se a pessoa pudesse testar, às vezes ela vai ver que o EC 1,7 milissímeros por centímetro, às vezes dá mais resultado que o EC 2,1, 2,5 milissímeros por centímetro. Eu até mostrei aqui para a galera que teve um cultivo do Bruce Bugby. Ele era coautor de uma pesquisa que testou diferentes ECs na cannabis e basicamente não teve diferença. Ele testou o EC2, 2,5 e 3 e não teve diferença estatística ali no rendimento e na produção de canabinoides, mostrando que dá para você trabalhar muito bem com ECs mais baixos, né? Se eu não me engano, ele usa um EC até numa faixa de 1,2, 1,4. Agora eu não vou lembrar, eu lembro desses três, mas por volta foi uma de pesquisa 600 maneira. ppm, que eles usam nas pesquisas lá. Eu vou mandar aqui depois para a galera na descrição. E você também citou uma outra figurinha carimbada que gera muitas dúvidas, que é a tricoderma, né? Que a tricoderma, eu sinto que algumas pessoas ficam com muito receio de usar por matar, porque acredita que a tricoderma pode vir a matar a diversidade do solo. Qual seria o seu pensamento sobre isso? Eu vejo assim, realmente se usar indiscriminadamente tricoderma, você vai ter uma superpopulação de tricoderma e você vai inibir alguns fungos filamentosos que têm outros papéis. Porém, a maior parte dos problemas na agricultura intensiva, vamos dizer assim, é fungo na raiz, fungo nas partes aéreas, fungo na flor. São doenças fúngicas, principalmente dentre elas fusariose. E o maior antagonista do fusário é o tricoderma. Então, eu vejo que num cultivo intensivo é interessante você ter tricoderma e até uma população mais exagerada dele, porque risco, as micorrizas, ele não incorre risco, a micorrização, nem alguns bacilos, mas ele é muito antagonista a alguns fungos patogênicos. Então, nesse ponto de vista, sim, verificaram que superpopulações de tricoderma diminuem microbiodiversidade fúngica, porém,
em cultivos intensivos, isso inibe o aparecimento de fungos patogênicos, e aí eu não vejo por que arriscar. Às vezes o tipo de cultivo, a pessoa precisa ali, o prejuízo pode ser muito grande, uma fusariose, alguns fungos dão realmente perde um percentual muito alto da produção, ia depender até toda a produção. Então eu acredito que nesse sentido não vale a pena arriscar. Mas eu uso tricoderma, sim, eu uso tricoderma, porque nem eu, tendo um ambiente muito controlado e tendo vários inoculantes controlados, com controle de qualidade, eu posso garantir que não tem um fusário, ele não vai aparecer com virulência ali. Porque até hoje, sei lá, de 30 análises metagenômicas que eu já fiz de substrato, todas tinham fusário. Todas deram fusariose? Não, quase nenhuma deu fusariose. Mas o fusário está sempre ali. Então, como ele é ubíquo, ele está em todos os lugares e provavelmente ele vai estar no seu substrato. É melhor não deixar ele gerar doença, né? Não deixar ele ficar patogênico e gerar problemas. Nesse sentido, bota fusário. Uma outra dúvida também em relação... No sistema. Foi mal. Relaxa. Uma outra dúvida também é relacionada com micro-organismos, né, que eu vejo as pessoas com dúvidas perante esse assunto, seria sobre a quantidade de cloro que tem na água. Na água da torneira tem um pouquinho de cloro ali, não é uma água com ppm super elevado, algo ali entre 40 e 50 ppm, imaginando um cultivo orgânico. Essa pequena quantidade de cloro, ela pode vir a atrapalhar a microbiologia ali? É recomendado tirar o cloro antes? Como você faz na prática? É recomendado tirar um pouco o cloro, porque no primeiro momento não só inibe alguns micro-organismos, como especiação química. É quando a gente tem um ânion, no caso o cloro, né, um ânion negativo, ele vai se unir, vai ligar com outro elemento, formar um cloreto de potássio ali na sua solução. Isso vai ter um equilíbrio químico que uma parte do potássio saiu da solução. Ele foi deslocado para formar cloreto de potássio sólido, em deslocamento e equilíbrio com cloreto, no caso, potássio iônico, cloro iônico. Então, sempre que você coloca qualquer ânion ou cátion na solução, você tem especiação química. O cloro, na forma que ele vem na água da torneira em padrão, que ele sai direto da água da torneira, ele vem numa quantidade um pouco elevada para substrato. Nesse caso, é aconselhável. Vai dar muito problema? Não. Mas é melhor a pessoa deixar a água descansar um pouco. O cloro em temperatura ambiente ele é volátil, ele vai evaporar, vai cair drasticamente a concentração dele na água e aí ele fica viável de se utilizar. Se oxigenar, ela fica mais rápido ainda, esse efeito de volatilidade do cloro. Então, sim. Durval, falando em cloro, a gente sabe que a maioria do cloro ele vem para trabalhar dentro dos dutos né, que vão trazer... cloramina, né, vem algumas heteromoléculas de cloro. Ele trabalha sob pressão na hora que ele sai da torneira, grande parte dele já evapora, como você disse, esperar mais um dia vai evaporar o resto, mas tem, como você disse, a cloramina. O que a gente pode adicionar nessa água para se ligar a essas moléculas de cloramina, tipo um ácido úmico, um negócio desse tipo? Sim, talvez dentre das substâncias que mais são acessíveis aos cultivadores, eu acredito que as substâncias úmicas e alguns ácidos orgânicos junto com alguns aminoácidos, que é alguns biofertilizantes, né, acabam tendo essas composições de ácido orgânico, substância úmica e aminoácido, eles vão complexar isso e vão ter tirar o efeito inibidor, né, e até servir como nutriente a depender da situação bioquímica que tiver. Até por algum micro-organismo isso pode ser utilizado. E a quantidade é bem pequena, né, que precisa usar. São traços só, né? Isso aí que entra o papel do humus no solo também, né? O humus ele é um grande tampão. Ele é um tampão para ânions e cátions. Ele vai pegar se eu botei um ânion de cloro, uma das complexações vai ser esse ânion se ligar em frações de cargas positivas do humus. Então ele vai neutralizar isso daí. Então o humus ele é um grande tampão de tudo. E aí ele vai equilibrando de acordo com as interações bioquímicas do solo. Né? Por isso que o humus
nos solos naturais, é o maior mantenedor do sistema de fertilidade do solo. Às vezes 1% de humus triplica a CTC de um solo. Aumenta em 3 vezes o poder que o solo tem de trocar nutrientes. Então, Caraca. o humus é Aí a grande chave, né, de tamponar o solo. Aí eu te pergunto, naquela conversa que a gente estava de organomineral, o que mudaria quando você insere mesmo que seja pequena, uma quantidade de matéria orgânica, nesse caso humus, e adiciona isso numa mídia sintética, não, me fugiu, Inerte. inerte, desculpa. Por exemplo, eu não falei do ferro, que não tem argila minerais que tem ferro. O humus é um dos complexadores do ferro para impedir que ele entre no seu estado oxidante ali e fique indisponível para as plantas. Então, ele seria um meio redutor de manter o ferro mais biodisponível. O fósforo também, o cálcio também, o potássio também. Então, eu acho que o maior efeito do humus ali nesses sistemas é melhorar a troca aquosa, quanto de água tem disponível, porque ele faz com que a água crie estruturas, diferentes pontos de tensão, então ela muda a pressão de vapor, ela fica presa em estruturas de superfície chamada micela, né? Dentro da camada orgânica e mineral, forma uma estrutura arredondada, onde tem água, nutriente e substâncias úmicas. Essas estruturas é muito importante para a troca gasosa e alimentar o sistema bioquímico do solo, fornecer nutrientes para os micro-organismos quanto para as plantas. Eu acho que essa é a grande diferença, quando mesmo num cultivo mineral, a gente tem um pouco de humus. A gente melhora a forma que os nutrientes vão passear na solução do solo. Então, não sei se foi muito isso a pergunta, eu acabei não... Era basicamente isso. Eu só queria que você desse um pouquinho mais de detalhe no aspecto nutricional, porque pelo que você, algumas lives que a gente fez junto, você falou bastante sobre isso, sobre o ganho em números de elementos que vão estar disponíveis para essa planta, mesmo num cultivo inerte. Quando você tem um pouco de carbono, está trazendo esse pouquinho de carbono para o substrato. E aí eu só queria dar um exemplo também do que eu faço, porque eu acho que é super simples e o pessoal fica, como é que eu vou adicionar esse carbono no substrato? Às vezes você não precisa nem fazer um chá, mas é fazer um extrato desse humus mesmo e fazer uma aplicação fora dos aspersores, já vai trazer uma carga grande de carbono para esse cultivo, né? Mas me fala um pouco sobre o ganho nesse número de elementos quando a gente usa. Tem um processo que a substância úmica faz, que é importante, que é um ganho energético. Quando entra um elemento na forma de um humato, um fulvato, que é o elemento catiônico, sendo usado como ânion, a base úmica, fulvato de potássio, por exemplo, entrou para ser absorvido pela planta. A estrutura de carbono que está segurando o potássio, ela estimula um processo que chama HTP-ase, que é a HTPase que a gente fala. Esse processo é o estímulo de formação de raízes, por exemplo. Então, além de absorver ali melhor o elemento, o elemento está complexado, ele passeia melhor, né, junto com a substância úmica, ele entra mais rápido, ele estimula a formação de raízes que vai absorver mais elemento, que vai estimular mais raiz. Então, quem tem um bom humus, ou fez um bom chá de humus, ou usou substância úmica na forma de leonardita, na forma de humus liofilizado, na forma de chá de composto, você transloca esses elementos para a planta absorver com menor gasto energético, ao mesmo tempo que você melhora a raiz, tanto que a raiz fica branquinha. Você vê aquela raiz mais branquinha, é um pouco o estímulo da substância úmica, com aqueles folículos bem expressivos. Então, eu vejo isso como melhora energética. O nutriente entrou, você aumentou o enraizamento que vai entrar mais nutriente, que vai gerar mais enraizamento que vai entrar mais nutriente.
Então, eu acho que o ganho, sem tirar essa parte energia livre, de Gibbs, de formação, de especiação, que é o quanto elemento está disponível para entrar na planta, isso vai aumentar com humus, é também entrando com ligações úmicas, você estimula processos fisiológicos na planta, e isso daí aumenta a produtividade. Então, o que já tem estudos aí que mostram que substâncias úmicas aumenta de 25% até 40% a produtividade das culturas, inclusive das plantas medicinais. Então, acho que por isso que talvez valha muito a pena aí todo mundo utilizar. Sendo um pouco mais prático, se a gente está usando um nutriente sintético que tem lá 16, 17 elementos da tabela periódica, se a gente entrar com esses elementos, ou com carbono, ou com humus, você acha que o ganho é de quanto em elementos? Bom, vamos lá. Se o humus veio de fora e foi feito bem feito, com uma boa balança de elementos químicos, ele vai fornecer mais do que 18 elementos ali para o 17, 18 elementos para o solo. Dentro disso daí, se ele foi feito num balanço, usando fases minerais de vários tipos diferentes, que aí entram aqueles 77 minerais, ele realmente vai ser um diferencial para o solo. Se esse elemento já tiver no solo pouco disponível por concentração, ele vai aumentar a disponibilidade, biodisponibilidade, porque ele se liga nesse elemento e a molécula dele, úmica, na forma de um mato ou fulvato, aumenta a biodisponibilidade. Então, se eu tenho um pouco zinco no solo e eu usei substância úmica, considerando que o pH não passou de 6,5, eu vou aumentar a taxa de absorção de zinco pela planta, justamente pela forma menos gasto energético que o nutriente se move. É aí que, para mim, o humus dá ganho. Ele é carbono para os micro-organismos? Obviamente, ele vai aumentar sua microbiodiversidade, mas isso é um efeito secundário dele. Isso vai gerar mais elementos nutrientes no solo, com certeza, porque tem mais carbono, tem mais energia, tem maior circulação de elementos. Mas o efeito primário é essa quelação, ou formar quelato de complexo orgânico e aumentar a biodisponibilidade dos elementos. E dando biodisponibilidade, se aumenta tanto a vida da planta como a vida dos micro-organismos. Tendo carbono, a gente tem tudo o que precisa. Tendo água, acabou. Está o ciclo fechado. Então, eu acho que o papel do humus, ele sendo um humus completo, ele tem todos os nutrientes de liberação que ele vai mandar para a planta, mas ele vai pegar aquele que está pouco concentrado e vai aumentar a biodisponibilidade dele. E aí, nisso daí, é que a gente vê que, às vezes, uma rega com um pouquinho de substância úmica, a planta dá logo uma revigorada. Porque, às vezes, aquele elemento que estava faltando em baixa concentração aumentou a biodisponibilidade por causa da complexidade. Foi quilatado. Isso, foi quilatado, e aí entrou na planta, a planta resolveu o problema. Então, porque eu vejo muito o fator primário e o fator secundário, né? Micro-organismo geralmente é secundário, a química é o primário, o micro-organismo é o secundário, embora quem controla junto com a planta a química seja o micro-organismo. Então é como se fosse um faz o outro, que faz o outro, que faz o outro, e aí é uma reação em cadeia. Importantíssimo para o controle de pH também, né, Durval? Via exudato. Se você está trabalhando num sistema orgânico. Né? Eu acho que o melhor tampão de buffer de pH sejam as substâncias úmicas. Principalmente porque na medida que tem uma aminação é uma reação de processos bioquímicos que aumenta o pH. Quando aumenta o pH, a CTC da substância úmica sobe muito. Então, a substância úmica carrega muito elemento, deixando disponível. A planta pegou esses elementos. Quando a planta pegou um cálcio, por exemplo, que é um elemento divalente, ela troca por 2H+. Ela abaixa o pH na região em volta da raiz, porque ela tirou um cálcio e botou 2 prótons, né? Botou 2H+, isso é acidez. Quando ela coloca aí, se tem uma substância úmica do lado, substância úmica na mesma hora despolariza, pega o H+, neutraliza de novo a acidez logo naquela região e já entra outro cálcio, outro potássio de novo. Então, isso fica muito rápido. E aí, isso faz com que a planta tenha um desenvolvimento muito rápido. Quem já aplicou substância úmica de forma adequada, viu que, de repente, a planta dá uma resposta muito rápida, porque justamente dessas melhoras de trocas na região ali, né, que é a interface da raiz com a solução do solo.
qual que é o efeito direto disso nos metabólitos secundários da planta e nos Hoje em dia, compostos que ela vai gerar para medicinais, para o benefício de quem está usando? o que a gente tem percebido é que o metabolismo secundário das plantas medicinais é muito influenciado pela baixa do metabolismo do nitrogênio, a alta do metabolismo do enxofre com o carbono. Como as substâncias úmicas, ela aumenta a vida, ela aumenta compostos sulfurosos, ela aumenta enxofre em algumas regiões, o que aumenta a biodisponibilidade na forma de sulfato. Isso daí induz o metabolismo secundário, caso eu não tenha excesso de nitrogênio. Excesso de nitrogênio não quer dizer, gente, que eu tenho que cortar o nitrogênio. Excesso de nitrogênio é diferente eu tenho que ter nitrogênio para ter metabolismo secundário também. Mas se eu tiver mais nitrogênio do que o que precisa, a planta inibe o metabolismo secundário e executa só o metabolismo primário, que é ganho de biomassa. O acúmulo de energia na forma de complexos de carbono em nutrientes preservados. Então, se a gente tem o teor certo do ciclo do carbono e do ciclo do enxofre, tanto que, reparem aí, as formulações dos produtos para sabor contém enxofre. Contém enxofre e translocação do ciclo do carbono. O que é translocação do ciclo do carbono? Pegar carboidrato que foi formado na fotossíntese e mandar para os órgãos reprodutivos, nesse caso, para o fruto patenocárpico, que é a cannabis. Então, isso daí eu vou precisar de quê? De potássio, de enxofre, um pouquinho de magnésio e energia, carbono. Nesse caso, estímulo de carboidrato. Então, por isso que quer dar sabor e aumentar o metabolismo secundário, potássio, enxofre, magnésio e carboidratos diversos. Sem total nitrogênio, não, tem que ter nitrogênio. Qual é o melhor nitrogênio nessa fase aí? Aminoácidos. Porque os aminoácidos são precursores de alguns terpenos e terpenoides. Então, o maior segredo de uma formulação para o cara que quer dar sabor é quais são os aminoácidos combinados com o teor de carbono correto para o teor de enxofre, potássio e magnésio. Você vai ter sabor, vai ter resina, vai ter cannabis, vai ter cup winner na história. É assim que... Exatamente. A gente... É simples, não vou dizer que é simples, não. É um estudo que não, ninguém vai ficar... Os pesquisadores que estão nessa área são pesquisas que eles não publicam. Então, a gente não vai ver um artigo científico, o cara falando, ó, você bota 45 ppm de enxofre na forma de sulfato, 2/3 na forma de sulfito, com mais tanto na forma de complexado, com tal aminoácido, e a planta produz mais linalol. Você não vai ver ninguém falando isso. Embora isso já é sabido, que é assim que funciona, e tem empresas que estão atrás disso daí. Estão atrás de o que causar de propriedades, tanto na parte de óleos essenciais, como na parte de fitocannabinoides e outros componentes. Isso é metabolismo secundário. Por isso que eu não vejo esses estudos saindo, então... Por exemplo, a Nanda Vida mesmo já tentou ir para essa área de genética de solo, pensando nisso daí, nível de pós-graduação, linha de pesquisa na universidade. Mas as universidades falam que não estão prontas para isso ainda não. Está muito lá na frente, né, ainda. E aí... ainda mais se for colocar a gente não está podendo nem... Isso, exatamente. A gente não está conseguindo nem fazer direito básico ainda, né? Imagina estudo avançado. A gente está com dificuldade aqui na minha faculdade. Aí quer ver um ponto importante dos micro-organismos? Hoje em dia, o que descobriu é que os micro-organismos são os grandes moduladores de incentivo do metabolismo secundário. Aí que descobriram que realmente com alguns micro-organismos aumentam alguns fitocannabinoides e aumenta... Isso tem estudo de sobra. Isso, aumenta o cromatograma, ou seja, moléculas diferentes presentes. Então, isso daí... Aí eu acho que o futuro é modelagem do microbioma, o que a gente chama de engenharia da rizosfera. É o que eu coloco de biomoléculas e bioestímulos, nutrientes e demais processos, quantidade de água, todos os processos, temperatura, no sistema, mas com foco na rizosfera. E aí, eu acho que vai ser a grande área. Desses metabólicos. Exatamente. Para mim, a grande área de pesquisa é a grande área de avanço, de ter produtos de qualidade, empresas que podem se destacar. Para mim, a área é essa daí. E eu queria que você falasse um pouco sobre
a importância desses ganhos, mesmo que sejam pequenos, principalmente na cannabis, pelo efeito comitiva, né? Sim. Entourage, né? Entourage effect. Bom, a cannabis é uma planta que tem muita gente. Eu lembro que eu falei, né, de alguns alcaloides que tem na raiz. Eu já vi gente falando, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Acho que na outra live eu falei das canflavinas. Aí o Cadu falou, minha nossa, como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? É uma planta que, por ter sido proibida, né, a gente não tem muitos estudos ainda de alguns processos. O que a gente sabe hoje em dia é que a junção dos diferentes componentes bioquímicos, os compostos fenólicos, nesse caso os terpenos, terpenoides, os compostos fitocannabinoides, né, os compostos medicinais, as concentrações de cada um em conjunto geram efeitos. Aí é muito sabido, o mirceno, que é o cheirinho de manga, potencializa o THC. Por isso que aquelas sativas nordestinas que tem 3% de THC, mas tem mirceno lá em cima, THC high, a pessoa fala, nossa, tive foi muito mais forte em THC para mim do que uma que tinha 25%, porque justamente o mirceno potencializa o THC. Então, o que eu vejo hoje em dia é que, para mim, esses cultivos muito artificiais, seria aquele NPK ali, bem controlado, um sistema muito controlado, mas pouco variado em termo bioquímico, ele gera menor curva desses componentes, né, do metabolismo secundário, o que possivelmente, gente, não estou falando, são hipóteses, o que possivelmente gera um efeito medicinal inferior justamente pelo efeito comitivo. Então, eu acho que onde tudo isso se liga, na nutrifisiologia, no bom solo, no solo vivo, na modelagem do microbioma e na produção dos compostos secundários, é isso. É que quando a gente tem um solo completo, a gente tem uma planta completa e talvez isso seja mais medicinal do que plantas com uma curva, um espectrograma ali inferior. Tá? Talvez, possivelmente, a gente não estou afirmando nada aqui para depois não virem. São hipóteses. Mas eu acho que fecha o ciclo daquilo que a gente estava discutindo até agora, sobre os elementos que a planta tem acesso, que estão disponíveis ali, o potencial dela de produzir esses metabólitos secundários com auxílio dessa microbiota do solo e o que isso pode te gerar de benefício nesse efeito comitivo. Então é super importante, eu acho que você fez essa definição uma vez sobre quando você está num sistema mineral limpinho, né, controlado, a gente está tirando uma fatia só desse potencial da planta, né? A gente não está expressando todo o potencial genético dela, né? Tá certo? Sim, exatamente isso daí, porque quem induz o metabolismo secundário também são biomoléculas sinalizadoras. Então, às vezes, não é só elemento químico balanceado que induz o metabolismo secundário. E a planta veio de um ambiente natural, ela veio de um ambiente muito mais complexo do que um meio com 16 elementos balanceados e água. Então, para mim, a hipótese se baseia nisso, de que a complexidade é muito maior. Então, isso também já tem publicações dentro dessa área que mostram que um microbioma, a modelagem da rizosfera e processos nutricionais mudam os teores de canabinoides e os terpenos, terpenoides e demais elementos do metabolismo secundário. Então, a hipótese parte disso daí, que um ambiente completo gera planta completa. Resumindo, seria isso. Eu sinto que a gente falou bastante de micro-organismo. Eu queria falar também um pouco de solo, né, dos substratos. E você tinha falado que você atualmente também está fazendo o diagnóstico funcional do solo. Aí eu queria saber o que exatamente é isso, se você tem algo para mostrar, se tem algo que você notou de específico interessante para substrato, para cultivo de cannabis. Eu posso ver se eu boto uma tabela aqui, mas assim, vou tentar explicar um pouco essa visão, né? O que eu percebo hoje em dia, isso falando de fazenda ou de substrato, de cultivo, o que eu percebo hoje em dia?
a tomada de decisão para executar as coisas, elas não são bem embasadas, então falta um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico, às vezes a gente está com alguma coisa, a gente faz uma tomografia, né, a gente faz um raio-x, faz um exame de sangue, faz várias análises para concluir, então, ter uma tomada de decisão com mais assertividade. Eu vejo que a tomada de decisão bem feita parte de um bom diagnóstico. Então, diagnóstico funcional de um solo é quando a gente pega a química, a física e a biologia, como isso está interagindo em função de nutrir as plantas. Porque já que o nosso foco no sistema agrícola é produção de um vegetal, esse sistema, essa tríade de física, química e biologia tem que estar conectado com a planta. Então, diagnóstico funcional vem. Quais são os genes que eu tenho no solo? Genes é o quê? Eu tenho um gene de solubilização de fosfato, por exemplo. Os inoculantes, a gente tem lá Pseudomonas, uma grande solubilizadora de fosfato. Ela tem genes ali, códigos genéticos nela, que indicam a solubilização de fosfato. Se eu quantificar o DNA de um solo e tiver Pseudomonas, esses genes vão aparecer para mim. E vai dizer lá, você tem dentre os genes funcionais do solo, você tem solubilização de fosfato, você tem fixação de nitrogênio, você tem sideróforo de ferro, produção de ácido endoacético, produção de metabólitos antagonistas a fungos, você tem... Isso diz o que o meu solo consegue fazer. Beleza, mas como que ele vai solubilizar fosfato se não tem fosfato? Aí entra a química e a física do solo. Para solubilizar fosfato, eu preciso de uma fase mineral adequada, eu preciso da difusão gasosa adequada, que é a troca oxigênio-gás carbônico, e o passeio desses elementos bioquímicos, principalmente os ácidos orgânicos, de forma adequada. Então, isso já é física e química. Eu tendo a estrutura do fosfato, tendo a circulação e difusão dos gases e tendo os genes, eu sei que meu solo está ok para fosfato. Só que isso são para todos os elementos. Nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo. Aí eu posso abrir uma tabela, onde geralmente, depois que eu faço uma análise, assim, eu junto todo o quadro de tudo que pode acontecer, e aí, então, eu revisito na curva histórica e na série de fertilizações, no caso, a montagem do substrato ou as aplicações, onde estão os erros. Né? Legal. Caraca. Se der para mostrar, vai ser maneiro mesmo. Então, aqui eu peguei só o nitrogênio. Tá vendo aqui embaixo? O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, ferro, manganês, zinco, cobre e a série de microelementos tráceos, né? Cloro, cobalto, molibdênio, níquel, silício, selênio. Cada um desses se comporta em cada tipo de situação de uma forma. Então, o diagnóstico funcional químico, nessa tabela aqui, eu vou sinalizar onde está o erro, o que está acontecendo dentro dessa tabela, e a partir disso eu gero alguns diagramas para o cliente, para ele, em futuro manejo, ele já saber o que fazer. Isso vai até economizar ele ter que me mandar uma mensagem. Às vezes, Durval, estou misturando aqui nitrato de cálcio para evitar acúmulo de sódio. Né? Aí, na parte do cálcio, ele já vai ver dizendo isso daí. Então, eu vejo muito que tem que ter essa interação, porque a gente acaba tomando decisões. Numa fazenda, por exemplo, uma decisão errada custa, às vezes, milhões de reais. Então, a gente acaba tomando uma decisão, um cultivo também em larga escala, uma decisão errada vai custar muito caro, até um cultivo pessoal, que o cara gastou para fazer 10 mil litros de substrato, ele gastou uma grana, igual já aconteceu, foi mandado para análise, o erro de exagero em algumas coisas estava tão absurdo que a única solução encontrada foi diluir de novo esse substrato. Falou, meu amigo, você vai pegar inerte, vai pegar esse substrato e diluir ele agora em 3 vezes. Porque você preparou isso daí, dá para você multiplicar o volume por 3 e você vai ter nutriente suficiente aí. E o cara já tinha gastado uma grana. Então, diminuiu o gasto que ele ia ter, porque se ele montasse de novo litros errado ia ser maior, mas economizou aqueles 10 mil litros que ele teria perdido. Sim. Então, às vezes é melhor ir na assertividade, pode custar um pouco na análise, mas vai ter resultado. E isso ganha tempo. No fim, você economiza dinheiro ou ganha dinheiro, depende da forma de ver. Entendi. Em quadro de síntese de interações, eu tô fazendo uma parte que eu quero criar um aplicativo, né? Tem um rapaz que trabalha comigo nessa parte de
agricultura, a gente está colocando sinais para depois um software vai ler, né, com algumas variáveis, e a gente vai poder monitorar isso daí em tempo real. Aqui é para fruticultura irrigada, né? Que seria também como se fosse para sistema de substrato de planta medicinal, a mesma coisa. Vão se colocar sondas no solo, né? Medindo pH, EH, EC, medindo nitrato, amônio, que é as formas de nitrogênio, medindo os ânions, os cátions principais e os ânions principais. Então, a ideia do mapeamento funcional, diagnóstico funcional é isso. Funcional porque o que está acontecendo? As possibilidades com o que acontece. Para mim, o grande vilão que eu vejo no cultivo de cannabis é o zinco. Já vi muita gente com problema de deficiência de zinco. Ele é um elemento muito importante na floração. Muita gente dá muita importância ao fósforo e esquece que o zinco é tão importante quanto o fósforo na floração, mas não vai a gente pegar um fertilizante de zinco e jogar não, porque vai travar tudo. Sim. Se aplicar zinco, você tem que aplicar os outros ânions que vão compensar isso, senão vai dar muito problema com os outros cátions, principalmente cálcio. Então, e se a gente... O solo é um pouco difícil de explicar, porque ele é uma prática, né? Ele é resultado a partir de diagnóstico. O diagnóstico é análise física, química, biológica metagenômica, especificamente falando, que é a quantificação dos genes do solo, quantificação e qualificação, quais são os genes que tem, o que esses genes fazem, e aí a partir disso daí uma tomada de decisão. Entendi, cara. E parando para pensar em receitas que geralmente a gente utiliza para solos orgânicos. Por exemplo, a galera utiliza muito a receita do matinho cheiroso. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela na tela aqui, que eu baixei. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Você conseguiria ver algo específico nessa receita que você já bate o olho? Eu acho que eu melhoraria um pouco isso. Isso pode acontecer. Eu sei que precisa de um teste, né, para ter uma noção maior. Eu vejo que tem umas receitas muito boas aí, com os resultados que a gente vê, né, que são bons. Que eu acredito que o pessoal, na tentativa e erro, de experiência mesmo ali, né? Você está fazendo tanto substrato, e você vai... um terço, clássico, uns perlita e turfa, que isso vem de lá do Grow Room, né? Desde os tempos primórdios. É uma base. Acho que até antes, cara. Isso, da galera lá dos Estados Unidos. Ou do ICMAG, desses daí, já é o... Então, para 30 litros, 100 ml, tá em vez de massa, tá em crustáceos, legal, quitina com cara de concha, farinha de algas. Então, eu já aqui, é isso. Para mim aqui, em vez de usar calcário de concha e farinha de algas, eu ia preferir usar tudo farinha de algas. Ou essa farinha de algas provavelmente é litotâmino, né, alga calcária. E aí, calcário de conchas é só carbonato de cálcio. Ele é mais usado em correções calcíticas de solos que já são de origem dolomítica, solos que já têm muito magnésio, e aí eu preciso colocar um calcário que é só calcítico. Não é o caso da cannabis. Eu preferiria, nesse caso, usar a farinha de algas e corrigir o demais magnésio que está faltando com algum fosfato magnesiano. Aí, biochar, outro problema é biochar. Biochar pode ser de tanta coisa. Pó de rocha, pronto, piorou mais ainda tudo. Caraca, que isso? Pó de rocha, vamos lá. Tem rocha que tem 1% de potássio, mas libera mais potássio do que rocha que tem 12% de potássio. Por quê? Porque um mineral chega a ser milhões de vezes mais solúvel, mais facilmente ser dissolvido ali no meio do que outro. Então, mesmo ele tendo a diferença de 10 vezes na concentração, ele tem uma diferença de 1 milhão de vezes na taxa de dissolução, o que vai fazer com que uma rocha que tem 1% de potássio, às vezes vai liberar mais potássio do que uma rocha que tem 10% de potássio. E aí, o grande diferencial, por exemplo, a Ananda Vida hoje em dia trabalha nesse caminho, porque muita gente usa pó de rocha, mas não entende de calcular a taxa de dissolução. Não tem pesquisa sobre isso. A taxa de dissolução vem de cada tipo de rocha, o ambiente que ela formou, pressão e temperatura, diz a estabilidade dos minerais. Então o erro aqui você diria que seria não ter especificado qual rocha que é? Não, aí ele a fórmula, ele
esse pó de rocha provavelmente é basalto, que é a rocha mais comum, né? Tá. Vendida como pó de rocha no Brasil. Embora eu acho que aí não tem, eu não sei se tem erro, porque se essa rocha está entrando, é o maior constituinte, né? 1 litro Sim. de pó de rocha está entrando nessa condição, com esses todos os elementos que são cálcio, né? Gesso agrícola é cálcio, calcário de conchas é cálcio, farinha de algas é cálcio. Essa rocha aí me entende-se que ela não é uma rocha que vai liberar tanto cálcio, já que eu já tenho cálcio de 3 fontes aí, né? O gesso, farinha de algas e o calcário de conchas. Então, se eu fosse mexer nessa fórmula, eu ia simplificar ela, tirar esse calcário de concha, já que eu tenho gesso, eu já tenho um cálcio de muito fácil disponibilidade, que é o gesso, imobilizador de elementos no perfil, né? Quando a gente aplica o gesso, que é sulfato de cálcio, o cálcio libera o sulfato pega um magnésio e um potássio, por exemplo, e desce com esses elementos no perfil, e faz com que todo o perfil fique fértil. Só que quando a gente usa isso misturado no substrato, eu aumento a mobilidade de alguns elementos no perfil. Então, geralmente Então, o gesso a gente aplica superficial, porque ele mobiliza outros cátions. Quando eu aplico isso daí, eu tenho que ter correção desses elementos. O que eu estou sentindo falta é de um fornecedor de potássio, o que eu acredito que esse pó de rocha seja alguma coisa que fornece potássio aí nessa história. Se for um basicamente, basalto, o basalto fornece muito potássio e muito cálcio. Embora tenha muito pouco potássio, por exemplo, na composição do basalto. Mas o mineral de potássio do basalto é um mineral instável, que solubiliza muito rápido. É um clássico exemplo, por exemplo. Então, é fácil calcular a receita de... se você já tiver, dentre esses fabricantes, o que ele diz de taxa de solubilização, os ensaios que ele já fez, que são ensaios de substrato, que são os ensaios desse material, para ele registrar no mapa, ele fez um ensaio em casa de vegetação. Cadê essas curvas de aumento e de disponibilidade do cálcio, do potássio, com o tempo e a umidade e a temperatura? Você pega isso, usa a tabela básica lá de nutrição, aqueles 150 miligramas por litro, 150 ppm de nitrogênio, 50 ppm de fósforo, 250 ppm de potássio. Calcula isso daí mais ou menos, divide um pelo outro, faz a regra de 3 e dá o valor do substrato. Parece difícil, mas não é difícil. É porque é cálculo. Eu acho que é uma receita boa. Se esse biochar e esse pó de rocha e esse bocashi estão equilibrados com esse cálcio todo que está vindo na parte de cima. então cada componente desse é uma variável, né, Durval? E daí Sim. Interage de uma forma com a água, de dissolver e liberar o e nutriente. e muda tudo. Isso, dá para fazer um sistema com essas variáveis e liberar tudo corretamente? Dá. Aí que entra o cara saber usar a parte de fertilidade do solo, aplicada a minerais de rocha. Então, aí eu aconselharia quem quiser montar isso daí, procurar publicação na parte de remineralizador de solo. Vai ter lá os minerais e os tipos de rocha. Eu estou comprando um silicato de potássio, que todo mundo vende como silicato de potássio. O que é o silicato de potássio? É uma glauconita. Então procura lá a taxa de dissolução da glauconita. Qual é o percentual de glauconita no silicato de potássio? É tanto. Então, peraí, se a taxa de dissolução é tanto e tem tanto no meu pó de rocha, se eu aplico 10 gramas por litro, quanto está sendo liberado? E aí eu vou ter quantos miligramas de potássio eu tenho disponível. Né? Entendi. E aí dá para fazer qualquer cálculo. E Durval, vamos imaginar agora que chegou um iniciante aí, um iniciante querendo entrar nesse mundo do cultivo, troca uma ideia ali contigo e fala, pô, quero uma receita básica para cultivar, não precisa ser a melhor do mundo, mas que eu consigo levar do início até o final, sem grandes adições, plantas medicinais. Você vem alguma receita na mente? Ó, eu ia preferir falar pro cara ele ter essa mistura, um terço, um terço, um terço, turfa, perlita e humus, e ele entrar com uma nutrição líquida. Por quê? Porque na nutrição líquida tá dizendo ali, ó, aqui tem 12 gramas de potássio por litro. Então você aplica 2 ml desse com 1 ml do outro, mais 1 ml do outro, você tem a sua fertilidade ali garantida. Ou a pessoa tem uma receita boa que ela já executa, ou algum fornecedor bom que ela já executa e comprar esses solos prontos. Eu costumava muito indicar, ó, compra um terço, um terço, um terço, bota a mistura 77 minerais que tem
todos os nutrientes, acabou, não precisa mais nada. Uhum. Só que hoje em dia eu não posso mais dizer porque a fábrica está fechada por enquanto, está sendo mobilizada, né? Que eu expliquei no início. Vai voltar. Tem coisa indo para a parte do Nordeste, tem coisa indo para a Costa do Cacau, tem coisa vindo para São Paulo. Então, assim que voltar, a maior facilidade é turfa, perlita, humus, uma boa fase mineral com as misturas balanceadas de cálcio, magnésio, potássio, zinco, todos os elementos que precisa. Então, minha dica é vai nessa mistura base e usa uma nutrição líquida bem formulada. Aí Já para fazer um organo mineral. Do que o cara ir para um calcário de conchas, carbonato de não sei o que, carbonato de magnésio, calcário dolomítico, litotâmino, farinha de crustáceo, que aí a chance que tem, e às vezes que como são insumos que podem variar as composições, litotâmino, tem alguns tipos de litotâmino, farinha de crustáceo, tem alguns tipos de farinha de crustáceo, o teor de quitina em cada uma dessas muda, então o teor do nutriente vai mudar para cada lote às vezes, então por isso que quem produz substrato de forma comercial para plantio comercial, você preparou o substrato, você manda para análise. Manda para análise, vem análise. Aí você, opa, preciso mudar isso aqui. Corrige aquilo dali de novo, manda para análise. Bateu o valor correto do range que você trabalha, você parte para o plantio. O humus é um desses que muda bastante em termos de qualidade, né? De fornecedor. Sim, tem uns que tem 40 vezes mais cálcio que outro, por exemplo. Porque às vezes o cara fez um humus usando cama de frango como base. Cama de frango a galera usa calcário. Um dos componentes da cama de frango são rochas calcárias. Então, é rico em carbonato de cálcio. Você faz um humus, o humus fica enriquecido em cálcio. E aí, se você já tem com toda essa mistura muito cálcio, você vai especiar, vai travar fósforo, vai travar zinco. Aí vai ter enfesamento das plantas. Vai ter aquela parte superior toda enrugada, assim. Fica um negócio que aí entupiu de farinha de rocha errado, fez um monte de remineralização incorreta, a parte superior da planta fica toda feia, assim, parecendo até que o pessoal chama de alguns vírus, né? Já vi aqui que eu testei veio com os afídeos até de brinde. Qual foi? Fala de novo. Eu não vou falar a marca, mas teve um que eu testei aqui agora que veio até uns afídeos de brinde, Durval. Cara. Não, e a gente, com cannabis, né, teve gente falando de marca também, que teve produto desbalanceado que deu problema, né, para mim, Paleco, falando de marcas aí. Lá na Mas feira, então, né? Tá lembrando o que foi, né? Mas... não é puxando a sardinha pro nosso lado, mas a gente esqueceu de comentar um ponto importante, né? Nada adianta um mega solo, um super solo bem preparado sem uma boa microbiota, né? Voltamos lá pro primeiro ponto lá a ciclagem correta, aí fica papel dos micro-organismos. A quantidade correta vai gerar a qualidade que os micro-organismos conseguem gerar, né? Sim. São os mineralizadores e os solubilizadores dessa matéria. Isso, dos minerais. Precisa. Exatamente. A gente estava falando de recomendações e ficou nessa... não vamos indicar, não, falar dessas marcas que aconteceram coisas estranhas, mas geralmente quando você indica humus, quais marcas que vem na mente? Quer ver uma marca que a gente já interagiu muito e eu vejo que preza pela qualidade no início ali, o Curumim. O Curumim lá no início entrou em contato com a gente lá na Nanda Vida, a gente trocou várias figurinhas, já teve vezes da gente trocar ideia, então é um cara que eu vejo que preserva muito o controle de qualidade. Sim. E aí, o que eu vejo para mim diferencial de marca é isso. Marca, para mim, se a pessoa está construindo uma marca, ela está construindo o controle de qualidade. Então, é uma marca que eu vejo prezar muito pelo controle de qualidade, então é uma que eu sempre indico. Entendi. A Nanda Vida já chegou a produzir humus, mas é uma logística bem complicada. Me parece bem complicado, mas pode ser que com essa mudança toda, em um momento venha a ocorrer. Humus envelhecido, humus mais funcional, humus pensando em biomoléculas ativas, algo assim. E aproveitando sua especialidade, eu queria também tirar uma dúvida perante essa recomendação que você indicou. Recomendo que você utilize algum fertilizante mineral. Não vou entrar profundo em marcas, eu queria saber sua opinião especificamente sobre
marcas que se dizem, por exemplo, pH Perfect. O quão confiável é isso? Né? Assim, a depender do seu sistema de cultivo, é interessante ter tampão. Tampão é quando a gente tem esses pH Perfect, que é o quê? Eu pegar o sal, o ácido, no caso, com a base conjugada e misturar ele. Eu vou ter um tampão ou alcalino ou um tampão ácido, depende do que eu quero. Uhum. Só que lembrar que o tampão, ele puxa o pH para aquela faixa. Ele não deixa nenhum pH descer, nenhum pH subir. Só que tem processos que é importante ter uma leve variação de pH. Por exemplo, alguns micronutrientes são muito biodisponíveis entre pH 5 e 6,5. Alguns micronutrientes são muito bem disponíveis entre pH 6,5 e 7. Então, a gente precisa ter um pouco essa variação que fica o 6,5 para cima, 6,5 para baixo. 6,5 para cima, 6,5 para baixo. Aí eu boto um tampão 6,2, que é o clássico do cultivo. Ou até um tampão 5,8, que fica nessa faixa. Eu vou ter provavelmente alguma deficiência de boro nessa planta. Eu vou entrar então com boro foliar. Pô, mas aquela empresa que está fazendo aquele fertilizante, ela às vezes bota lá no chart, no calendário de cultivo dela, você dá elemento foliar, aí você não dá. Você dá boro via solo. Só que nesse range o boro não está ficando tão disponível. Então você está tendo problema. E aí, caso você não utilize um substrato desse sem tampão natural, que é o humus, vale a pena você usar realmente pH perfeito, porque você vai ter algumas interações melhoradas. Mas caso você parta para um meio que não é esse hidropônico ali clássico, né, raiz e água, você tem alguma substância úmica envolvida, algum outro meio envolvido, que seja até o coco, por exemplo, envolvido, não é tão interessante você usar um fertilizante pH perfeito. Você vai diminuir essas interações de nutrição que a planta vai ter devido a ela mesmo estar exudando alguns elementos que são ácidos, está induzindo a absorção de elementos em meio ácido, ao mesmo tempo que existem reações que sobem um pH, vai estar induzindo entrada de elementos de pH mais alto. Então, você meio que vai travar esse sistema natural. Então, Durval, uma outra pergunta que eu tinha também está relacionado com a galera do cultivo orgânico, né? Imaginando que eu acabei um ciclo. Parte dos nutrientes foram consumidos pela planta, eu estou com aquele substrato com raízes ali, eu quero fazer um reaproveitamento desse solo, remineralizar ele, revitalizar ele. Como você recomendaria para fazer esse tipo de ação, para reutilizar aquele substrato? Eu vou compartilhar uma tela aqui do percentual do conteúdo médio de nutrientes que tem na cannabis, na massa seca, né? Tá. Para a gente entender o que eu vou... Caraca! Agora vamos pro buraco de coelho, Léo. Tá vendo aqui, percentual médio do peso seco. Lembrando que o peso seco, a maior parte do que tem na planta é componentes que vão evaporar, né? Se eu secar ela, a vera, ela vai ficar ali com 3 a 5% só da massa dela em cinzas, em peso seco, de tudo que eu puder queimar, vai sobrar, vamos dizer assim. Então, se eu queimo toda a planta, tudo que evaporar carbono, hidrogênio, oxigênio e alguns outros voláteis, né? Vai sobrar o que nela? Um percentual muito pequeno dela é nutriente. Um percentual muito pequeno dela é potássio. Então, a gente vai ter ali que 1%, 2% dela é potássio. A gente vai ter que 3% do peso seco é potássio. Ou 3%, aí tem a tabela, né? 1 a 3% de potássio, ali 3 a 4 nitrogênio, cálcio 1 a 5, mais ou menos. A gente vai ter esses elementos. Se eu pego e colho ali 1 quilo, eu vou ter o quê? 30 gramas de nitrogênio, que foi retirado do solo. Aí eu colhi 1 quilo. Aí eu vou lá e boto 500 gramas de torta de mamona. Torta de mamona tem 5% de nitrogênio. 500 gramas de torta de mamona, eu botando ali, eu vou ter 25 gramas de nitrogênio. Pronto, eu estou quase suprindo o que eu já colhi. Então, como que a gente repõe? A gente calcula o peso colhido, que a gente chama exportado, biomassa exportada, isso tanto na agricultura quanto para cultivo de cannabis, é a mesma coisa. Se eu colhi tanto de soja, eu calculo quanto tem de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio
naquela soja que eu retirei e eu coloco de novo aquilo no solo. É assim que a gente repõe. Eu não colho 10 gramas de um fundo, de uma coisa, e depois vou repor 1 quilo de mineral. Então, é assim que faz. Então, depois eu posso fornecer essa tabela para você, Cadu, se você quiser colocar disponível para a galera. Cada nutriente está com sua referência, né, de onde veio. Muito legal, cara. Tem a parte dos micronutrientes também, que é E importante. que você meio que quantificou o problema, né? Então, dependendo de quanto que a pessoa Sim. produziu ali, você As consegue ter uma mentorias noção. que eu dou e consultoria, eu ensino a fazer isso, né? Falo, não, quanto que você colheu? Pronto, vamos ver aqui a média, vamos botar aqui um pouquinho só a mais, porque se realmente eu pesar a mão nessa reposição, o solo desanda. E Caraca. é basicamente a mesma estrutura de nutrição da planta. Se a gente olhar o que a planta precisa, né? O que ela precisa em termo nutricional por semana, tá vendo o ideal, miligrama por quilo, é ideal no solo, na solução do solo. Pode olhar que isso, se a galera lembrar um pouco, está muito parecido com o mesmo percentual que tem na planta. Os níveis de nutrientes no solo acompanham os níveis de nutrientes na planta. Então, quando a gente olha isso daqui, é o que tem que ter na fertilização. Então, se eu quiser formular um fertilizante, eu parto do princípio que na solução disponível tem que ter entre 150 e 200 miligramas de nitrogênio, 30 e 50 miligramas mais ou menos de fósforo, uns 300 miligramas de potássio. Então, isso daí tem a ver com o que também tem no peso seco da planta. Com um, eu consigo chegar no outro, né? Se a gente for pensar, é a mesma proporção que está no anterior, só que aí, se o cara quiser formular um fertilizante. Aí pode olhar que o ferro lá sempre vai dar problema, é um dos nutrientes que é mais difícil de botar em uma formulação, porque se ele oxida muito fácil, ele oxidando ele fica indisponível. Então tem que usar um antioxidante. Antioxidante é caro. Né? Ou já usar ele quelatizado? Isso, aí a galera usa ele geralmente ligado ao EDTA, que é um ácido policarboxílico. Eu uso isso. É o sal mais caro que tem, o micronutriente. Um dos maiores solubilizadores de ferro é tricoderma. Isso, aí entra a produção dos sideróforos que eu expliquei lá atrás, que eu falo, ninguém dá tanta importância, mas o ferro é muito trabalhado pelos micro-organismos, que é a produção dos sideróforos, que são moléculas que se ligam e disponibilizam ferro. Então, essa parte aí é a parte mais interessante do cultivo, é a pessoa saber os nutrientes, esses números aí, 150, 60, 300, 80, 120 do cálcio, 1/4 do magnésio. Esses números é importante, isso é meio que geral para as culturas, né? Mas é como esse elemento se dá com o coco, por exemplo. Por que no coco eu uso um buffer de nitrato de cálcio antes de usar o coco? Porque o coco está acumulado com cloro e sódio. Sim. Se eu usar nitrato de cálcio, eu tiro o cloro e o sódio. Aí olha os produtos que é para solo salino. Solos que tem muito cloro e muito sódio. É um produto à base de nitrato de cálcio. Dessaline, um produto que você vai usar nesse sertão da vida. Produto para agricultura, é nitrato de cálcio. É o mesmo que a gente usa para tamponar, para fazer o buffer do coco. Que na real é a gente tirar do complexo de troca o cloro e o sódio e colocar nitrato, né, que é um ânion, no lugar do cloro, e colocar o cálcio no lugar do sódio. E isso gerar possibilidade do enraizamento das plantas. Então, eu vejo que não é difícil achar esses números para cannabis hoje em dia. Tem boas publicações, né? Aí, lógico, terão modelagens de cada publicação. Você vai ver que vai ter pesquisador falando, não, é melhor botar 350 ppm de potássio e 30 ppm de fósforo, porque isso aumenta em 12% a produção de THC. Aí você vai ver outro falando, não, eu executei isso, mas diminuiu em 8% a produção de linalol. Porque aí cada um vai contrastando o outro e vai evoluindo, né? Então, ainda é uma ciência que está em evolução. Cada um tem sua receita de bolo. Quando você usa um plant prod, pode olhar que o cálculo de fertilização que você está fazendo, você vai chegar mais ou menos nesses valores que estão aí nessa tabela. É extremamente parecido. Então, isso é um padrão. Dá para a pessoa comprar sal e formular o fertilizante dela. Requer conhecimento? Requer. Aí tem uma publicação bem famosa, que toda empresa de fertilizante tem na cabeceira, que é o Malavolta 1977, que é a base de interação desses elementos. Né?
E aí é uma publicação que todo mundo usa na agronomia, usa nas indústrias, usa em tudo. E até hoje não tem como refutar porque é química aplicada. Então quem quiser ir por essa área, tá aí o caminho para estudar. Não vou dizer que é fácil, vai ter que saber um pouquinho de química, mas dá para fazer tranquilamente. Caraca, pô, muito bom, Durval. Sinto que você expandiu nossos conhecimentos aqui hoje, cara. Me sinto muito mais nerd e sair com vontade. Caraca, vou ter que colocar pelo menos 1% de humus agora. Viu? sai com essa Sempre vontade. falei, viu? Não, você fala mais. 1% eu consigo fazer. Não, e é legal a gente falar, porque não precisa. Às vezes você pode jogar, né, Durval, como uma cobertura, mas você pode também pegar um balde d'água, botar esse humus dentro de um saco com uma micragem tipo 200 micras, sei lá, e fazer um extrato manualmente. Sim. Extrair esse humus nessa água, e daí eu acho que a proporção é 3 para 1, né? É 1 para 3 de água, né? Dessa solução para água, porque é bem forte. E você faz uma aplicação dessa a cada, sei lá, 20 dias. Puta merda, cara. Você não precisa fazer chá, não precisa fazer Estimula nada. legal as raízes, vai destravar O chá alguns dá trabalho. nutrientes aí. Mas eu E gosto. você faz uma vez fora dos aspersores, para quem usa aspersor, para quem usa rega automática, você faz na mão, não dá trabalho e muda completamente como a planta age. E, porra, você entra no outro dia no grow, elas estão assim. É mesmo. É muito louco, cara. É muito louco. Quem não fez, testa. Tenta aplicar isso uma vez, pega uma planta e faz. Não precisa fazer em todas. Esses pontos de folha, né, de tensão de folha, tem a ver com os pontos de troca de carga na raiz. Então, são diretamente relacionados. O que faz a planta ficar assim, né, as tensões dela, são cargas elétricas. Então, isso tem a ver com o equilíbrio iônico, ou seja, tem a ver com a quantidade de água disponível com os sais. Com a bomba osmótica, né? Com a bomba osmótica, exatamente. Pô, valeu demais, Durval. Arrebentou. Eu acho que foi o nosso podcast mais técnico, né, Cadu? Foi, eu tô anotando algumas coisas aqui para estudar mais. Tem que estudar mais. Eu O queria cara agradecer. elevando o nível. Muito obrigado, Durval. Já de antemão, eu já agradeço o Durval, porque ele daqui a pouco tá entrando no avião. Ele parou para gravar com a gente aqui. E valeu demais. Valeu, galera. Obrigado. E Satisfação, viu? Satisfação demais aí, viu, galera? Valeu mensagem mesmo. final aí, aberta para você, enviar para a galera, o que você quer falar, uma mensagem do coração, suas redes, como é que a galera te encontra. Fala mais. Manda Avisar ver. pra galera aí que é isso aí, galera que tá em busca de conhecimento. Eu quero parabenizar todo mundo aí que eu já fui esse grower que estava ali atrás de ler as coisas. Isso me incentivou tanto que minha carreira acadêmica foi por causa de eu ter sido grower. Então, estou nessa legal, posição né? que eu estou hoje por causa de eu ter sido grower. E gosto muito disso, de ver a galera estudando, ver a galera indo atrás. E para ter qualidade, para saber o que fazer, para ter realmente uma planta medicinal, conhecimento é importante. Então, eu acho que o maior insumo que a gente tem hoje em dia é o conhecimento. Não é talvez um biofertilizante. Lógico que é um gorila, é um ananda, com certeza, mas o conhecimento junto com isso daí é tão importante quanto. Então, galera, valeu aí. Quem quiser me achar nas redes é Ananda Vida Cultivos ou Durval Quintanilha. Eu não estou com tanta atividade nas redes sociais, porque existem algumas mudanças acontecendo, mas em breve vou estar aí aparecendo mais. Quem sabe até falando aí de mais coisas aí, uma vez ou outra, nos stories ou no Reels, para ajudar a galera sempre. Então, vamos que Cadu, vamos. já vou botar ele na roda, hein? Porque ele vai também na Expo desse ano, hein? Já botei na roda. Bora, estamos fazendo time. Fazendo time. Puta merda. Então, Depois galera, ele me mata. valeu, Cadu, valeu, Leco. Tenho que ir, que eu vou pegar um avião daqui a pouco. E Valeu, cara. Valeu, Durval. Valeu, Aí, Leco. Tamo junto.